Essa é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Essa é a lição para domingo, dia 23 de agosto de 2026. Tema: mente. Versículo de ouro, primeira carta aos Coríntios. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Leitura responsiva. Colossenses. Como, portanto, recebeis o Senhor Jesus Cristo, assim andai com Ele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que nenhum homem vos contamine por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis completos nele, que é o líder de todo o principado e poder. A Bíblia, Filipenses, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. Mateus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Lucas. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, seus pais iam todos os anos para Jerusalém, na festa da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. E quando haviam cumprido os dias, enquanto eles retornavam, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, e José e sua mãe não o souberam. E aconteceu que após 3 dias, eles os acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam-se com o seu entendimento e com as suas respostas. E Jesus crescia em sabedoria e estatura e no favor para com Deus e os homens. Mateus. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Então trouxeram-lhe um possuído por um demônio cego e mudo, e ele o curou, de tal modo que o cego e mudo falava e enxergava. E toda a multidão espantada dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse indivíduo não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu,
Quem então os expulsam por vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chega a vós. Lucas. Ora, aconteceu em um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos, e eles chegaram à terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando ele desembarcou, saiu-lhe ao encontro, fora da cidade, um certo homem que tinha demônios há muito tempo, e não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas nos sepulcros. Mas vendo a Jesus, exclamando, prostrou-se diante dele e disse em voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu lhe suplico que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, porque frequentemente se apoderava dele e guardavam-no preso com correntes e cadeias, e quebrando os grilhões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. E lhe pediram para que não os mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e pediram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e eles lhes permitiu. Então os demônios, saindo do homem, entraram nos porcos, e a manada correu violentamente a um lugar íngreme, para o lago, e se afogaram. E aqueles que o alimentavam, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então eles saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram a Jesus e encontraram o homem de quem havia saído os demônios, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Romanos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que estão segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que estão seguindo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Eu lerei agora as passagens correlatadas com o livro Texto da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Beckred. Mente, o único eu ou nós,
o único Espírito, alma, princípio divino, substância, vida, verdade, amor. O único Deus, não aquilo que está no homem, mas o princípio divino, ou Deus, de quem o homem é a expressão plena e perfeita. A mente infinita é o Criador, e a criação é a imagem ou ideia infinita que emana dessa mente. Se a mente está dentro e fora de todas as coisas, então tudo é mente, e essa definição é científica. A ciência do ser revela o homem como perfeito, assim como o Pai é perfeito, porque a alma ou mente do homem espiritual é Deus, o princípio divino de todo o ser, e porque este homem real é governado pela alma em vez de pelos sentidos, pela lei do espírito e não pelas chamadas leis da matéria. O universo do espírito reflete o poder criador do princípio divino ou vida que reproduz as múltiplas formas da mente e governa a multiplicação da ideia composta, o homem. A árvore e a erva não produzem frutos devido a qualquer poder de propagação próprio, mas porque refletem a mente, que tudo inclui. O mundo material implica uma mente mortal e um homem como criador. A criação divina científica declara a mente imortal e o universo criado por Deus. A mente infinita cria e governa tudo, desde a molécula mental até o infinito. Esse princípio divino de tudo expressa a ciência e a arte em toda a sua criação, bem como a imortalidade do homem e do universo. A criação está sempre surgindo e deve sempre continuar a surgir, dada a natureza de sua fonte inesgotável. O sentido mortal inverte esse surgimento e chama as ideias de materiais. Assim, mal interpretada, a ideia divina parece cair ao nível de uma crença humana ou material, chamada homem mortal. Mas a semente está em si mesma apenas na medida em que a mente divina é tudo e reproduz tudo, visto que a mente é o multiplicador e a ideia infinita da mente, o homem e o universo, é o produto. A única inteligência ou substância em um pensamento de uma semente ou de uma flor é Deus, o Criador deles. A mente é a alma de tudo. A mente é vida, verdade e amor que governam tudo. Teorias falsas e presunçosas deram aos pecadores a noção de que podem criar o que Deus não pode, a saber, mortais pecadores, à imagem de Deus, usurpando assim o nome sem a natureza da imagem ou do reflexo da mente divina. Mas na ciência jamais se pode dizer que o homem tenha uma mente própria, distinta de Deus, a mente una e total. A compreensão de que o ego é mente e de que existe apenas uma mente ou inteligência começa imediatamente a destruir os erros do sentido mortal e a suprir a verdade do sentido imortal. Essa compreensão torna o corpo harmonioso, faz dos nervos, ossos, cérebros, etc., servos em vez de senhores. Se o homem é governado pela lei da mente divina, seu corpo está em submissão à vida, à verdade e ao amor eternos. Cada função do homem real é governada pela mente divina. A mente humana não tem poder para matar ou curar e não tem controle sobre o homem de Deus.
A mente divina que criou o homem mantém a sua própria imagem e semelhança. A mente humana opõe-se a Deus e deve ser deixada de lado, como declara São Paulo. Tudo o que realmente existe é a mente divina e a sua ideia. E nessa mente todo o ser é encontrado harmonioso e eterno. O caminho estreito e reto consiste em ver e reconhecer esse fato, render-se a esse poder e seguir a orientação da verdade. Pensamentos e propósitos malignos não vão além nem causam mais dano do que a crença de que alguém permite. Os maus pensamentos e seus alvos não vão além e não causam mais danos do que a crença permite. Pensamentos malignos, cobiças e propósitos maliciosos não podem propagar-se como pólen errante de uma mente humana para outra, encontrando abrigo insuspeitado se a virtude e a verdade construírem uma defesa sólida. Quando o homem é governado por Deus, a mente sempre presente que compreende todas as coisas, o homem sabe que com Deus tudo é possível. O único caminho para essa verdade viva, que cura os doentes, encontra-se na ciência da mente divina, como tal ensinada e demonstrada por Cristo Jesus. A mente é o grande Criador e não pode haver poder algum, exceto aquele que deriva da mente. Se a mente foi a primeira, cronologicamente, é a primeira potencialmente, e tem que ser a primeira eternamente. Então dê à mente a glória, a honra, o domínio e o poder que eternamente se devem ao seu santo nome. Métodos de cura inferiores e não espirituais podem tentar fazer com que a mente e os medicamentos se unam, mas os dois não se misturam cientificamente. Por que haveríamos de querer fazê-los misturar-se, visto que disso não pode resultar nenhum bem? Se a mente é suprema e superior, confiemos na mente, que não necessita da cooperação de poderes inferiores, mesmo que esses supostos poderes sejam reais. O homem, governado por seu Criador, não tendo outra mente, alicerçado na afirmação do evangelista de que todas as coisas foram feitas por ele, o Verbo de Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez, pode triunfar sobre o pecado, a doença e a morte. À medida que os mortais abandonam a ilusão de que existe mais de uma mente, mais do que um só Deus, o homem, à semelhança de Deus, aparecerá, e esse homem eterno não incluirá nessa semelhança nenhum elemento material. À medida que se constata que uma base de vida material e teórica é uma concepção errônea da existência, o princípio espiritual e divino do homem desponta no pensamento humano e o conduz aonde estava o menino, isto é, ao nascimento de uma ideia nova e ao mesmo tempo antiga, o sentido espiritual do ser e daquilo que a vida inclui. Ter um só Deus, uma só mente, revela o poder que cura os enfermos e cumpre essas palavras das Escrituras: Eu sou o Senhor que te cura. E achei um resgate. Quando os preceitos divinos são compreendidos, eles revelam o fundamento da comunhão, na qual uma mente não está em conflito com a outra, mas todas possuem um só Espírito, Deus, uma única fonte inteligente, em conformidade com a ordem das Escrituras. Haja em vós o mesmo sentimento ou mente que houve também em Cristo Jesus. O homem e seu Criador estão em correlação,
na ciência divina, e a consciência real tem percepção apenas das coisas de Deus.